Como é bom sentir a presença de Deus nesse lugar. Desde a abertura do culto, igreja, desde o começo, a presença do Senhor, ela é nítida nesse lugar. Como é bom, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença, Pai. Como é bom saber que o Senhor está aqui. E você que está aqui presencial, você que está aqui essa noite, que você possa desfrutar dessa oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Amém? Você que está em casa, receba a bênção do Senhor nesse dia de hoje. Receba a presença de Deus nessa noite. E que tudo que for ministrado aqui neste lugar, que seja como instrumento de encorajamento, para nos fortalecer, para nos ativar a prosseguir a jornada com Cristo. Amém? Esse é o culto fé, e o culto fé é essa oportunidade que nós temos de cultuar a Deus e de sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Amém? Meu nome é Daniela Porto, eu também sou aluna do Carisma, aliás, eu sou formanda, né? Eu concluí o seminário teológico agora no final de 2020, e dia 17 de julho é a nossa formatura, né? Teremos 2 turmas se formando, né? Nós temos aí Justificados e Equibalo, 2 turmas abençoadas, que estavam desde o início, que participaram desde o início do projeto Seminário Teológico Carisma. E agora, dia 17 de julho, nós vamos comemorar, nós vamos celebrar, nós vamos fazer esse cerimonial, a nossa formatura. O Iago já falou aqui que está acontecendo a semana Test Drive do Carisma. Lembrando, queridos, que essa semana é uma oportunidade para você que tem interesse, para você que tem curiosidade de conhecer o seminário teológico, de estar participando. Nós temos a professora Natália Delgado, ela está ministrando na semana Test Drive a matéria de oração. E todos aqueles que já começaram, que estão participando da semana Test Drive, já estão testemunhando do que o Senhor está fazendo, da aula, desta matéria tão poderosa que nos aproxima, que nos leva para o lugar secreto. E você que está em casa, se você quer participar da semana Test Drive, eu quero que você coloque aí nos seus comentários, quero participar do Test Drive, ou você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp, 980400527. E nesse número você também pode estar pedindo para participar da semana Test Drive das aulas do Carisma. Amém? Eu estou aqui, queridos, e eu fui incumbida de trazer uma palavra para o culto fé. Nós estamos, nesses últimos dias, aqui no culto fé, participando. E as mensagens, a série que nós estamos trabalhando nesses últimos dias é A Última Palavra Vem do Senhor. Essa é a nossa série. E nesse dia de hoje eu queria trazer uma palavra para você a respeito de que não é tarde para sonhar. Amém? Nunca é tarde para sonhar. Essa é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja nesses dias. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Nunca vivemos dias tão sombrios e dias de tantas trevas como os dias de hoje. É só você ligar a televisão ou você ligar os noticiários que você logo vai ver, você logo vai ouvir falar de crise. É a pandemia, é o coronavírus, é a crise econômica, é a crise financeira, é o tempo que está passando e nós não vemos uma mudança, nós não vemos as coisas ainda acontecerem. E nesses últimos dias, quantos corações estão desistindo de sonhar? Quantos corações já estão cansados? Corações que já abriram mão dos seus projetos, abriram mão dos seus sonhos, corações que estão cansados. E nesse dia de hoje, nessa noite, nesse culto fé, eu quero apresentar para vocês a história de 6 mulheres na Bíblia que
viveram a fidelidade de Deus. Mulheres que contemplaram a fidelidade do Senhor, que não desistiram de sonhar. Mulheres que, apesar do tempo, que apesar das circunstâncias, não desistiram de sonhar. Mulheres que não desistiram. E eu quero falar de 6 mulheres da Bíblia que eram estéreis. Mulheres que tinham no seu ventre a impossibilidade de gerar filhos, de dar à luz a filhos. Quem não conhece aqui a história da grande matriarca Sara, esposa de Abraão, não é mesmo? Todos nós sabemos que Abraão recebeu da parte de Deus uma promessa. Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe a promessa que ele seria pai de uma grande nação, de um grande povo. Só que, porém, tem um detalhe. Sara, sua mulher, era estéril. Sara não podia gerar filhos. E o Senhor vem, faz promessas a Abraão e diz a Abraão: Abraão, eu te darei, eu farei de ti uma grande descendência. E o fruto, o filho virá de ti, virá de Sara. E os anos se passaram, meus queridos, o tempo passou e após 25 anos, Sara dá luz a Isaque. Isaque, o filho da promessa. O filho tão sonhado por Abraão, o filho tão sonhado por Sara. Finalmente, aos 100 anos de idade, Abraão vê o seu filho Isaque nascendo. Sara, aos 90 anos, consegue dar à luz um filho. E nós vemos o cumprimento das promessas de Deus na vida de Sara e de Abraão. E sabe, queridos, Isaque não era apenas um filho. Isaque não era apenas uma criança que nasceu para atender os caprichos ou sonhos de Abraão e de Sara. Em Isaque se cumpriria a promessa de Deus. De Isaque sairia uma grande descendência. Isaque não era apenas mais um filho, mais uma criança no mundo. Mas Isaque era alguém que nele o Senhor cumpriria a sua promessa feita a Abraão. E a história continua. Nós temos mais uma mulher que viveu o milagre, que provou da fidelidade de Deus. Nós estamos falando de Rebeca. Rebeca, casada com Isaque, também passa pelo mesmo tipo de problema. Ventre estéril, não conseguia dar luz, não conseguia gerar filhos. E o Senhor vem e abre a madre de Rebeca. E Rebeca dá luz a gêmeos. Todos nós conhecemos a história de Jacó e Esaú. E dentro do seu ventre não havia apenas gêmeos, não havia apenas 2 crianças. Havia 2 pais de 2 nações. Jacó nasce, Esaú nasce. Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas e Jacó passa a ser o filho primogênito. E em Jacó se cumpre as promessas do Senhor. Em Jacó se torna um 3º patriarca, um dos 3º patriarcas referente à promessa de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jacó não era apenas mais uma criança que estava vindo ao mundo. Ele não era apenas mais um menino que estava sendo gerado. Em Jacó se cumpriria as promessas de Deus para Abraão. A promessa de que de Abraão sairia uma grande nação. É importante lembrarmos que de Jacó saíram as tribos de Israel. E nós continuamos na nossa jornada e nós encontramos mais uma mulher estéril. A segunda esposa de Jacó, Raquel, também passando por um problema de esterilidade.
também passando por um problema de não conseguir dar à luz. E Raquel, mulher de Jacó, a mulher a quem Jacó tanto amava, o desejo, o anseio de ter filhos, de dar à luz, era tão grande em Raquel, que Raquel olha para Jacó e diz: dá-me filhos, senão eu morro. 3 gerações passando pelo mesmo problema, passando pela mesma espera, pela mesma dependência. Filhos, filhos, dá-me filhos. A palavra vai dizer em Gênesis 30, 22, que Deus quis que Raquel tivesse filhos. Deus quis abrir a madre de Raquel e Raquel gerou filhos. Aleluia! Raquel deu à luz a 2 filhos chamados José e Benjamim. Queridos, e Raquel deu à luz não apenas a 2 meninos. Raquel não apenas gerou mais uma criança, não. Raquel deu à luz a José, que mais tarde se tornaria o grão-vizir do Egito. José foi um homem que Deus escolheu para governar todo o Egito, todo o país. E José foi usado grandemente para administrar um período de fome, de seca no Egito e nas outras nações. Ah, como Deus usou José! Como Deus usou aquele rapaz, ele apenas com 30 anos fez a diferença na sua geração, na sua história, marcou a sua época. Foi usado grandemente por Deus para abençoar não só a nação do Egito, mas as outras nações que estavam perecendo de fome. Lembrando que José, o propósito mais lindo em que José faz parte, é que ele, como administrador do Egito, como governador, ele conseguiu preservar o povo hebreu, o seu próprio povo, da fome, da escassez, trazendo seus pais, seus irmãos, toda a sua tribo, toda a sua família para dentro do Egito, a fim de preservar o povo de Deus, participando do cumprimento da promessa de Deus, um dia feito a Abraão. José não foi mais um menino. Ele foi alguém extremamente usado por Deus. Vamos continuar a nossa jornada. Nós temos aqui a mulher de Manoá. Quem sabe aqui quem foi a mulher de Manoá? Quem foi Manoá? Manoá foi o pai de Sansão. A palavra diz que a mãe de Sansão, que a mulher de Manoá, nos seus dias, também era estéril. Também não podia dar filhos, também não podia gerar. E um anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e diz para ela que ela teria um filho. Queridos, naquele dia, naqueles tempos, em que a mulher de Manoá dá luz a Sansão, Israel vivia um período de apostasia, um período em que eles estavam se misturando com a cultura de outros povos, adorando outros deuses, e simplesmente o anjo do Senhor vem e diz à mulher de Manoá: eis que do teu ventre sairá o libertador de Israel. Do teu ventre você dará luz, você irá gerar aquele que vai guerrear, lutar por Israel, dando a luz a Sansão. E a entrega daquele menino, o anjo, ele por 2 vezes, ele instrui Manoá e a sua esposa, e ele começa a ensinar como que aquela criança, como que Sansão deveria ser cuidado. Juízes 13 conta a história do nascimento de Sansão. Sansão não foi mais um menino. Sansão não foi mais uma criança que veio ao mundo. O nome de Sansão, o nome que Manoá dá a Sansão é Sansão, pequeno sol. Alguém que foi gerado no coração de Deus, nos propósitos de Deus, para fazer a diferença na sua geração. Nós não paramos aí, eu quero falar de mais uma mulher que também deu à luz, que também
tinha um problema de esterilidade. Isabel, vamos lá para o Novo Testamento. Isabel, Lucas 1, vai contar a história de como Zacarias, esposo de Isabel, estava no templo, servindo ao Senhor. A palavra diz que Zacarias era avançado de idade. Tanto Zacarias como Isabel já eram velhos. E o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, aparece a eles e diz para eles: Isabel é estéril. Isabel não pode gerar filhos, mas do ventre dela sairá aquele que irá preparar o caminho para o Salvador, para Jesus Cristo. Isabel e Zacarias dão à luz a João Batista. E João Batista não foi apenas um menino, não foi apenas mais uma criança no mundo. O próprio Cristo, o próprio Jesus diz que de nascido de mulher não houve outro maior do que João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, foi quem preparou o caminho, foi quem pregou arrependimento nos seus dias, foi quem confrontou os religiosos da época. Foi João Batista que teve o privilégio, queridos, de batizar Cristo, de batizar Jesus, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Nós já falamos de 5 mulheres que não podiam dar à luz e que contemplaram a fidelidade de Deus e que deram filhos, que gerou filhos para a glória de Deus. Mas agora eu quero abrir com você, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, você que trouxe a sua Bíblia. Nós vamos abrir aí a Bíblia em 1 Samuel, porque tem mais uma mulher que viveu o milagre do Senhor, que descobriu que não era tarde para sonhar, que não era tarde para acreditar e confiar no Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Presta atenção. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano e a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A história de Ana é uma das histórias mais lindas da Bíblia. A palavra vai contar a respeito de Eucana, um judeu, que todos os anos subia para servir, para prestar culto ao Senhor. Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. E Ana, como nós estamos aqui aprendendo, estudando, Ana também era estéril. E Penina, a outra esposa de Eucana, todos os anos lhe dava filhos. A Bíblia vai dizer que ele tinha filhos e filhas.
E Ana, a palavra é tão clara, queridos. A palavra é tão clara quando ela diz aqui, ela é rica de detalhes quando fala a respeito de como a outra mulher de Eucana, como Penina, a irritava, a provocava, porque ela não tinha filhos, porque ela não podia gerar. E a história de 1 Samuel, capítulo 1, fala declaradamente a respeito da angústia, do sofrimento, da perseguição que Ana sofria por não ter filhos. Eucana amava aquela mulher. Eucana amava a Ana. E ele fala para Ana: Ana, por acaso eu não sou, o meu amor por você não é melhor do que muitos filhos? Só que no coração de Ana havia um desejo, havia um anseio de gerar um filho, de ter um filho. Queridos, não é difícil de perceber que Ana era uma mulher de Deus, porque a palavra diz que todos os anos eles subiam para cultuar ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor todos os anos. E Ana, todos os anos, se apresentava na presença do Senhor. Ana tinha um relacionamento com Deus. Ana era uma mulher piedosa. Ana era uma mulher que frequentava a casa do Senhor. Mas havia no coração dela um sonho, um desejo, um anseio de ver do seu ventre um filho, uma criança. E a palavra continua. Agora eu quero que você me acompanhe lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9. Olha que interessante, olha que lindo, queridos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, olha só, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Aleluia! E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que acontece, queridos? Toda angústia de Ana, toda amargura, toda ansiedade, toda espera, toda aflição que havia no coração dela, ela decide derramar diante do Senhor. Ana corre para o lugar certo. Ana derrama a petição dela, o clamor dela, no lugar certo, na presença do Senhor. O desespero daquela mulher, o anseio daquela mulher de gerar filhos, de dar à luz, era tão grande que ela começa a orar, ela começa a se derramar, e ela começa a chorar de uma tal forma que o sacerdote Eli diz para ela: mulher, tu está embriagada? Tu por um acaso bebeu vinho? Tu está bêbada? E ela fala: não me confunda com uma outra pessoa. Eu não sou nenhuma filha de Belial. Eu estou aqui
E eu estou clamando, eu estou derramando a minha oração. E ela clamava de tal modo que o coração dela conseguia expressar a oração, mas os lábios dela só balbuciava. O sacerdote olha para Ana e ele fala: mulher, vai-te em paz. E que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Aleluia. A que ponto que Ana chegou? A ponto de abrir mão da sua reputação, abrir mão da sua postura, da sua compostura e se derramar naquele lugar de uma tal forma, a ponto do sacerdote confundir ela como uma embriagada, de tamanha dor, de tamanho anseio que aquela mulher tinha, o sonho dela de ser mãe, de ter um filho. E Ana faz algo, queridos, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ela diz: Senhor, aleluia, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho eu te darei de volta. Eu te consagrarei, Senhor, o meu sonho. Se tu, Senhor, realizar o meu sonho, esse mesmo sonho, quando me for dado, eu te darei. Eu creio, queridos, eu creio que o sonho de Ana de ser mãe foi o próprio Deus que havia gerado dentro dela. Porque Ana dará à luz não apenas um bebê, não apenas uma criança, não é mais um menino no mundo, não. Ana dá à luz a Samuel, um grande juiz, um grande profeta de Israel, aquele que inaugurou, que ungiu os dois grandes reis de Israel, Saul e Davi. Ana dá à luz a um homem de Deus, a um homem que tinha intimidade com Deus, a um homem que veio à terra e que fez diferença na sua geração. O sonho que queimava no coração dessa mulher não tinha a ver com ela. Não era sobre ela, não era por causa dela, mas ela se deixou ser usada para carregar, para gerar esse projeto dentro dela. A verdade é que nenhuma dessas mulheres que eu falei aqui nessa noite, nem Sara, nem Raquel, nem Rebeca, nem a mulher de Manoá, nem Isabel e nem Ana, nenhuma delas gerou ou deu à luz a um capricho, a um desejo seu. Essas mulheres entenderam que não era sobre elas. A mãe de Sansão, é tão incrível a história de Sansão, porque quando a mulher de Manoá recebe o anjo, olha só que interessante, igreja. O anjo fala para a mulher de Manoá que aquele menino que ela iria dar à luz, ele precisava de cuidados especiais. Naquele tempo, eles costumavam fazer o voto de nazireado. E o anjo é bem claro em relação a Sansão, a criação de Sansão. E ele fala: essa criança tem que se abster de bebidas fortes. Essa criança não pode beber vinho. Essa criança não pode se aproximar de cadáver. A navalha não pode passar pela sua cabeça. E não é apenas um voto. É até o último dia de Sansão nessa terra. Do seu nascimento até a sua morte, eu quero Sansão consagrado a mim. Sansão, desde o anúncio do seu nascimento até o dia que ele foi gerado, estava bem claro para Manoá e para sua esposa que Sansão não era deles. Sansão fazia parte de um projeto, de um propósito de Deus para o povo de Israel. Manoá fica tão preocupado que ele diz para a esposa ele diz para sua esposa: nós vamos pedir para que esse anjo venha novamente, porque eu quero ouvir de novo todas as instruções a respeito da criação de Sansão. Porque eles tinham consciência, queridos, do tamanho da responsabilidade de gerar
aquele sonho, aquele projeto de Deus. O que todas essas mulheres tinham em comum? Todas elas provaram do milagre. Todas elas descobriram que quem estava no controle da sua madre, do seu próprio corpo, era o próprio Deus. Quem abria e fechava a madre era o próprio Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele que se dispõe a sonhar os sonhos de Deus, ele precisa entender que quem tem o controle dos sonhos gerados na sua vida é o próprio Deus. E todas elas geraram alguém que fizeram a diferença na sua geração, na sua história. Marcaram o antes e o depois. Antes e depois de Isaac. Antes e depois de Jacó. Antes e depois de José. Antes e depois de Samuel. Antes e depois de João Batista. Aleluia! Porque quando Deus gera um sonho no nosso coração, quando o sonho vem de Deus, é para fazer a diferença. É para marcar histórias, é para marcar coração, é para mudar, sim, se possível, a história de uma cidade, de uma nação. E todas elas tinham isso em comum. Por isso eu estou aqui nessa noite, no Culto Fé, trazendo esta palavra para você, para dizer que existem sonhos dentro de você. Aleluia. Existem palavras, promessas do Senhor que estão retidas, que não foram liberadas ainda, que não foram cumpridas. Promessas do Senhor dentro de você. Palavras que foram proferidas há anos, anos e anos, e que ainda não foram cumpridas. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que ainda não é hora de descansar. Ainda não é hora. Não é hora de deixar de acreditar na palavra e nas promessas do Senhor. Não é tempo, queridos, de termos crises de incredulidade, de dúvida. Não. Não é tarde. A última palavra vem do Senhor. É incrível ver a maneira como Penina atordoava Ana. A palavra de Deus diz que Penina irritava, incomodava, atormentava Ana excessivamente. Na minha Bíblia está aqui, a palavra excessivamente. Ana era constantemente perturbada por Penina. Sabe o que isso me ensina? Que todos nós que carregamos um sonho de Deus, todos nós que temos promessas, palavras retidas, guardadas, vamos encontrar as peninas na nossa vida. Peninas vão se levantar em todo momento, meu querido, minha querida, e o Senhor vai permitir. Assim como Ana foi testada, assim como Ana foi provada, afrontada por Penina, o Senhor vai permitir que peninas se levantem nas nossas vidas, situações, circunstâncias que vinham para testar a nossa fé, para trazer comparação. Mas só um pouquinho, aquela pessoa já realizou o sonho dela. Mas olha fulano já está vivendo os sonhos de Deus. Olha como Deus tem honrado aquela pessoa. Isso é uma penina. Para gerar incredulidade no seu coração, para trazer dúvida, para trazer comparação, para te depreciar, para te inferiorizar e até mesmo para matar o teu sonho. Só que a resposta está em como nós vamos reagir diante das peninas da nossa vida. Ou você escolhe deixar de acreditar nas promessas de Deus, ou você dá lugar para a incredulidade, para a dúvida, para a autopiedade, para a autocomiseração. Ou você dá lugar para o choro, para a angústia, e chora no lugar errado.
Ou você se levanta em ousadia e fé e decide crer nas promessas do Senhor. Existem testes, meus queridos. Existem provas que passamos que nada mais é do que uma permissão do Senhor para nos empurrar para o secreto, para o lugar de intimidade com Ele. Olha onde Ana chorou a sua dor. Olha onde Ana derramou o seu desejo, o seu anseio, o seu sonho. Ana chorou na presença de Deus. Ana subiu ao templo e ela estava na presença de Deus, derramando o seu coração. Foi naquele lugar que o desejo dela foi atendido. Foi naquele lugar, foi na presença de Deus que Ana conseguiu alcançar a vitória, que ela viu o seu sonho, o seu desejo realizado. Foi na presença de Deus. Quando Penina se levanta contra a nossa vida, nós precisamos correr para a presença de Deus. Porque é lá que nós somos renovados, fortalecidos, revigorados. É onde a esperança renasce. E nós conseguimos toda a graça que nós precisamos para continuar a jornada. Para prosseguir crendo nos sonhos de Deus. Precisamos aprender isso com essa mulher nessa noite. A correr para a presença de Deus em momentos de dúvida, de dor, de ansiedade e aflição. Mas tem 5 anos que o Senhor me prometeu. Tem 10 anos. Tem 25 anos. Sara e Abraão esperaram 25 anos nas promessas de Deus. Por que nós dizemos que Abraão recebe na palavra, na Bíblia, o título de Abraão, o pai da fé? Porque ele soube confiar, esperar e acreditar nas promessas do Senhor por 25 anos. Todas essas mulheres, queridos, essas 6 mulheres, todas elas passaram pelo teste do tempo. Zacarias e Isabel dá luz a João Batista. João Batista era filho da velhice de Zacarias e de Isabel. Isaac também era filho da velhice, porque Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. José era um dos últimos filhos de Jacó, também já era filho da sua velhice. Sabe quando eu digo para você que era filho da velhice, sabe o que isso representa? Que levou muito tempo. Elas tiveram que esperar muito tempo para verem os seus sonhos realizados. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que faz com que a mulher, faz com que as pessoas esperem por tanto tempo? Sabe, queridos, o Senhor nos levará sim a passar pelo teste do tempo. Todas as vezes em que o Senhor quiser entregar para você um sonho, uma palavra, uma promessa, que vai mudar a história de uma cidade, uma nação, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Ele vai te preparar para que antes disso você possa dar a luz. Deus jamais vai entregar um projeto grande nas suas mãos, gigante, sem que você esteja preparado. Por isso que somos levados muitas vezes a passar pelo teste do tempo. O tempo nada mais é do que o Senhor nos forjando, trabalhando em nós, esticando a nossa fé e a nossa confiança e a nossa fidelidade para com Ele. Como que eu vou te dar algo grande? Como que eu vou confiar a você algo grande? Eu primeiro preciso testar. Eu primeiro preciso saber se você tem condições, se você tem estrutura para receber aquilo que eu quero te dar. O teste do tempo. Todos aqueles que recebem um sonho de Deus vai passar pelo teste do tempo. E a maneira como você se comporta durante esse teste, esta jornada, essa trajetória desse tempo, vai te dizer se você tem condições ou não de ver o seu sonho, o seu projeto gerado.
Por isso que nessa noite é muito importante que você saia deste culto, você que está em casa assistindo este culto. É muito importante que você entenda que é importante você, mais do que nunca, voltar a sonhar. Por isso que nessa noite é muito importante que você entenda que não é hora de abrir mão dos seus sonhos. Não é hora de matar os seus sonhos. Mais do que nunca, acredite nos sonhos de Deus para a sua vida. Não é tarde para sonhar. Essas 6 mulheres vieram nos ensinar que o nosso Deus, não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa as peninas da vida, o nosso Deus é fiel para gerar filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos para o louvor da sua glória. Sabe o que acontece? Muitos estão com seus sonhos enterrados. Existem pessoas que não querem nem lembrar. Eu não vou me lembrar deste sonho, desta palavra que o Senhor me deu. Sabe por quê? Porque se eu lembrar eu vou me frustrar. Então é melhor eu nem pensar muito nisso. E vai deixando de lado. E vai esquecendo. E vai enterrando até um ponto que aquele sonho que Deus plantou no seu coração, ele está tão enterrado, ele tá tão escondido, que só a graça e o poder de Deus para ressuscitá-lo. E Deus essa noite, Ele quer fazer isso. Ele quer trazer à tona tudo aquilo que ele plantou, que Ele gerou em nós. Porque no tempo determinado, tão somente creia, igreja, Ele vai dar a luz. No tempo determinado, no tempo certo, as promessas de Deus proferidas ao seu respeito vão vir à luz. Eu sinto muito em dizer para você, mas a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa, elas são matérias-primas para que o milagre aconteça. Deus não vai agir, Deus não vai operar num ambiente de incredulidade. Não vai. A nossa fé, a nossa esperança, a expectativa, a perseverança, todas elas vão ativar as promessas de Deus para a nossa vida. Quando você se levantar e voltar a acreditar, e voltar a sonhar, e permitir que venha à tona aquilo que Deus plantou em você, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Por isso, nessa noite, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa precisam ser ativadas em nome de Jesus. Que enquanto você ouve essa palavra, o seu coração volte a queimar. Que enquanto eu prego esta palavra, a esperança seja viva no seu coração. Volte a sonhar. Volte a acreditar. E vou dizer mais uma coisa. Nós temos toda uma situação de pandemia, de crise. Como é que eu vou sonhar com uma situação dessa ao nosso redor? Ei, querido, ei, querida, o Senhor não te chamou para andar de acordo com o que você vê. O Senhor te chamou para andar pela fé. O meu justo viverá pela fé. Não somos guiados. Nós que somos filhos de Deus, não somos guiados pelas emoções, pelo que vemos, pelo que assistimos, pelo que escutamos. A nossa fé, a nossa confiança está em Deus. Eu não sei como que o Senhor vai fazer. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso acontecer, mas eu sei que o Senhor vai cumprir cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas. Por isso hoje eu posso, Senhor, me levantar em fé, em ousadia e crer que a última palavra vem do Senhor. Aleluia! Glória a Deus.
como igreja, voltar a sonhar. Quantos projetos, quantos sonhos o Senhor plantou em nossos corações. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Existem pessoas que estão sendo, nesse momento, escondidas por Deus de propósito. Existem pessoas que o próprio Deus escondeu. Parece que não está acontecendo nada. Na minha vida não acontece nada. Na minha vida, há tanto tempo eu estou esperando por uma oportunidade. Querido, entenda que o Senhor está te escondendo. E no tempo certo, Ele vai fazer o que Ele te prometeu. Existem pessoas literalmente escondidas por Deus. Para que o Senhor venha levantá-las na hora certa, no tempo oportuno. Não foi assim com José? Não foi assim com José? Esquecido na prisão, esquecido naquele lugar, e de repente o Senhor se lembrou de José, e o Senhor chama José, e Deus levanta José como um grande governador nos seus dias. Porque Deus esconde pessoas de uma maneira especial, proposital, para que elas sejam levantadas no tempo certo, na hora certa. Cabe a nós não esmurecermos, não nos cansarmos. Para finalizar esta palavra, se você for ler Zacarias, se você for ler o livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 67, você vai ver ali a maneira como Lucas coloca o cântico de Zacarias nos seus relatos, no seu livro. E o cântico de Zacarias mostra uma consciência tão grande de Zacarias, quando ele começa a cantar, quando ele começa a adorar, quando ele começa a adorar a Deus por causa do nascimento de João Batista. Ele faz um cântico de adoração ao Senhor, e aquele cântico de adoração é um cântico tão lindo, porque durante todo aquele cântico, ele começa a declarar para que João Batista havia nascido. Havia uma consciência tão grande naquele homem, de que João Batista não era seu. Essa consciência, queridos, é muito importante que você saia aqui dessa noite, e que você entenda isso. O seu sonho não é sobre você. O seu sonho, ele é maior do que a sua própria vida. O seu sonho é maior do que você mesmo. Por isso, ele não é seu. Ele é de Deus. E essa consciência, ela é tão importante, porque isso mexe com a nossa motivação. Nós precisamos entender por que eu estou sonhando com isso. Será que é um capricho meu? Será que é algo para satisfazer as minhas vontades? Eu preciso entender. Eu preciso ter consciência de que o meu sonho não é sobre mim. E ele é de Deus. E como Ana, naquele dia que ela sobe ao templo, ela diz: Senhor, se tu me der um filho, se tu realizar o meu sonho, o que eu faço? Eu te dou, eu te entrego, eu te consagro. E nessa noite, nós, além de clamarmos ao Senhor para que Ele venha e ative os nossos sonhos, nós vamos dizer para Ele: Senhor, este sonho não é sobre mim, ele é sobre Ti. E eu recebo este sonho e eu te dou ele de volta. Eu consagro ao Senhor os meus sonhos, os meus projetos, porque eu entendi que o meu sonho é maior do que a minha própria vida, porque ele vem do Senhor, ele é teu, ele vem de ti e ele volta para ti, Senhor. Eu te devolvo o meu sonho, Pai. Assim que o Senhor der a luz, assim que ele for gerado, eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda vitória, toda honra, toda glória, eu consagro a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, você que está aqui.